Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Juízes. Capítulo de número 6. Eu vou trazer uma reflexão bem rápida. E vou trazer uma reflexão que essa semana eu compartilhei na nossa Santa Ceia em Salvador. Juízes capítulo de número 6, versículo de número 18. Eu serei bem sucinto, mas eu deveria ter escalado alguém para ministrar hoje à noite, e eu não fiz. E eu fico muito sentido de fazer isso em cima da hora. Eu acho que não é legal eu fazer isso com o obreiro, chegar na hora do culto e dizer, tu te vira e prega daqui a pouco, porque tem hora que a mente dá parafuso, só misericórdia. Então eu fico tentando poupá-los desse tipo de vexame. Então eu vou trazer uma reflexão rápida, mas essa reflexão pode mudar muito a nossa perspectiva de culto, a nossa visão de culto. Juízes capítulo 6, versículo 18 diz assim: rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente. Em algumas versões está, e traga a minha oferta, eu ponha perante ti. E disse, eu esperarei até que voltes. Dá para dizer amém? Dá uma olhada no irmão que está do seu lado, antes de você sentar, e diz para ele assim: Deus espera algo de você. Agora pode sentar em nome de Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Irmãos, normalmente a gente vem para a igreja ou vai com a consciência ou com o propósito de receber algo da parte de Deus. Vou para o culto, vou receber a minha bênção, vou receber o meu milagre. É a nossa expectativa normal. Alguém esqueceu de nos ensinar que culto não é balcão, culto é altar. Ou seja, eu não vou ao culto para receber, eu vou ao culto para ofertar. E Deus, que é benigno e cheio de misericórdia, me supre, me abençoa, me alcança. Esse texto é um texto muito especial e ele me chama muito a atenção, porque a parte A do versículo é Gideão quem está falando. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, o meu presente, e o ponha perante ti. A resposta é a resposta do anjo do Senhor, que diz, eu esperarei até que voltes. E vale ressaltar, já falei disto aqui, que todas as vezes que o substantivo anjo no Antigo Testamento aparece precedido por um artigo indefinido,
está se referindo a qualquer anjo das hostes angelicais, mas todas as vezes que a palavra anjo aparece precedido por um artigo definido, a referência é ao próprio Cristo, que é chamado de o anjo da face do Senhor. No versículo 11 desse texto, a gente percebe que não é um anjo quem está conversando com Gideão, é o anjo do Senhor. Portanto, é uma referência ao próprio Jesus, dizendo a Gideão: vai, prepara a tua oferta, e eu esperarei até que voltes. Precisamos entender que quando nós saímos de casa para cultuar ao Senhor, a consciência de nossa alma tem que ser a consciência de um adorador, não de um pedinte, de alguém que está indo para levar, não de alguém que está indo para buscar, porque Deus já tem te dado, nos dado. Portanto, culto é lugar de adoração. Eu disse aqui outro dia que na minha conversa com um judeu, naquela viagem que fiz a Israel, ele me disse: pastor, no contexto do Antigo Testamento, a expressão que ele usou foi antiga aliança, a oração não foi feita para pedir. Diante de um judeu antigo, a ideia de pedir as coisas a Deus não soa bem. Ele chegou a mencionar que quando a Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, a expressão ali é: não se dirija a Deus para fazer pedidos, porque pedir era uma afronta, partindo do princípio que a oração foi estabelecida para que houvesse relacionamento entre Deus e o homem, entre o Criador e a criatura, entre o adorador e o ser divino que está sendo adorado. Aí ele mencionou: a partir do momento que há relacionamento, o pedido é desnecessário, porque a amizade cobra a provisão, cobra o suprimento, a cobertura e a proteção. Mas nós em algum momento esquecemos que culto é altar, esquecemos que culto é lugar de oferecer algo ao Senhor, e a gente fez do culto o lugar de receber alguma coisa. Diga-se que recebemos, Deus nos dá, Ele nos abençoa, porque Ele é cheio de misericórdia, de benignidade e de amor para conosco. Mas a ideia bíblica de cultuar é trazer algo para Deus e apresentar a Ele o que trouxemos. Nesse texto de Juízes 6 e 7, cujo protagonista é Gideão, nós vamos perceber que Israel estava vivendo um dos momentos mais críticos da sua história, tanto do ponto de vista financeiro, econômico, quanto do ponto de vista social e político. No período dos juízes, todas as vezes que Israel se afastava de Deus e caía no pecado da idolatria, o Senhor permitia que uma nação se fortalecesse, ganhasse força sobre Israel e lhe causasse opressão. Quando Israel se arrependia, o Senhor então levantava um homem, no caso de Débora, uma mulher, que julgava a nação e
dirigia a nação à batalha, à vitória, e eram quebradas as amarras da opressão. Neste caso e nesse tempo, Gideão é o juiz que o Senhor levanta para defender a Israel de um povo nômade, oriundo da região do Negueb, conhecidos como midianitas, porque são oriundos da terra de Midian. A Bíblia Sagrada nos mostra nos versículos iniciais do capítulo 6 que os midianitas esperavam Israel plantar, regar, colher, e quando Israel colhia, eles vinham e saqueavam o celeiro e deixava Israel sem comida. Israel cuidava do gado, engordava o gado, fortalecia o rebanho, e quando o rebanho estava pronto para o consumo, os midianitas vinham e roubavam o rebanho. Se os irmãos lerem dos versículos 3 ao versículo 5, vão perceber, do capítulo 6, que a Bíblia diz que por causa desta estratégia de guerra dos midianitas, havia uma grande miséria em Israel naqueles dias, e o povo de Israel havia se enfraquecido muito. Estava um povo sem força e sem capacidade de reação. O anjo do Senhor aparece a Gideão no lagar. E é interessante que a Bíblia diz que Gideão está moendo trigo no lagar. Ei, lagar não é lugar de moer trigo, é lugar de pisar e esmagar a uva. A razão é que Gideão estava precisando criar estratégia de fuga para que os midianitas não saqueassem o seu celeiro. O texto vai mostrar que nesse tempo Israel desenvolveu o hábito de abrir covas na terra e enterrar a sua colheita na terra para não ficarem sem mantimentos. É neste momento que o anjo aparece a Gideão e diz assim: não já te enviei eu? Vai nesta tua força e livra a Israel da casa da servidão. É interessante, porque quando o Senhor diz, não já te enviei, Ele está dando a entender que esta não é a primeira vez que Gideão recebe uma ordem. Gideão estava procrastinando o seu ato de obediência em função de uma tradição, segundo a qual o filho mais novo não poderia tomar nenhuma atitude senão sob comando do mais velho. E Gideão argumenta isso com o anjo: eu sou o menor da casa do meu pai. Eu já ouvi alguém dizendo que Gideão ali está mostrando a sua humildade. Não, ele está declarando: eu sou o caçula, eu sou o mais novo, eu não posso fazer nada se o meu irmão mais velho não me comandar. Então, em nome de uma tradição, Gideão estava deixando de obedecer uma ordem de Deus. E o Senhor insiste nesta ordem com Gideão, e ele, para ter certeza, é muito interessante, porque uma leitura do texto vai te fazer perceber que a razão pela qual Gideão queria ter certeza não era medo de perder a guerra, era medo de quebrar a tradição, era medo de romper com o costume da família. Então ele diz: eu só vou se o Senhor me der 2 sinais. No primeiro sinal, eu vou colocar um velo de lã sobre o teto, e eu quero que amanhã toda a terra amanheça molhada. Vai chover à noite e toda a terra vai amanhecer encharcada, mas eu quero que o velo de lã esteja seco. E a Bíblia diz que Gideão colocou o velo lá em cima, e durante a noite a chuva cai torrencial,
E ao amanhecer o dia, Gideão corre lá e pega o velo, e o velo está seco. Gideão então diz: Senhor, deixa eu fazer a segunda prova. Eu quero o inverso. Essa chuva que caiu a noite passada, agora vai cair só em que o velo seja encharcado, mas toda a terra estará seca. E assim foi feito. Note que a conversa do Senhor com Gideão para convencê-lo a ir à batalha não foi uma conversa rápida. Só aí demandam 2 noites de discussão. E aí eu fico cada vez mais apaixonado pela natureza de Deus, porque Deus é longânimo, paciente, tolerante. Era para ele olhar para você e dizer assim: rapaz, eu estou falando com você, eu já te mandei, eu sou Deus, larga de ser besta, que eu não vou lhe dar prova nenhuma de nada, faça se você quiser. Mas não, ele aceita os testes de Gideão pacientemente e atende. Provoca aí o seu vizinho e diz para ele: Deus é muito longânimo com você. Mas não fala longânimo, fala assim: longânimo. Porque longânimo é a qualidade daquele que é longo, daquele que não tem pressa. E Gideão, ao entender isto, vai à peleja. E a Bíblia revela que Gideão vence os midianitas. Mas no meio desse processo e dessa conversa com o anjo, ele diz assim: agora me aguarda aqui, eu vou preparar para ti uma oferta, um presente, e eu te peço, não te apresses em sair, não te apresses em ir, até que eu volte e te traga a minha oferta, o meu presente, e o coloque diante de ti. E o anjo olha para Gideão e diz: vá, eu espero até que você volte. Deus está esperando de nós alguma coisa. E é aqui que eu não vou tomar tempo, mas eu quero citar pelo menos 7 coisas que Deus está esperando de você hoje, agora. E todas elas estão nesse texto. Primeiro, Deus está esperando de nós gratidão. Vou repetir: Deus está esperando de nós gratidão. Juízes capítulo de número 6, versículo de número 8 e versículo 9, ele diz assim: enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. O Senhor faz um reprise, ele gera um replay, ele refresca a memória de Israel, dizendo: olha o quanto eu fiz por vocês, e nem assim vocês me reconhecem. Quanto Deus já fez por mim e por você? E onde está a nossa palavra de gratidão? O nosso culto de gratidão, os nossos atos de agradecimento. Reclamamos mais do que louvamos, pedimos mais do que adoramos. Deus espera de mim e de você gratidão. A maioria de nós, quando ajoelha, já ajoelha pedindo. É assim: Senhor, eu estou aqui na tua presença para te pedir. A nossa oração já é mecânica. A gente já vem com um catálogo de pedidos para Deus. Já está na hora de a igreja desenvolver a cultura da gratidão. Daí o salmista dizendo no Salmo 100: entrai pelas portas do Senhor com louvor,
e em seus átrios com ações de graças, louvai e bendizei o seu nome santo. Provoca seu vizinho e diz para ele: agradeça. Vou fazer um desafio. Quantos conseguiriam fazer um voto hoje que daqui até domingo não vão pedir nada a Deus, só vão agradecer? Quantos conseguem fazer esse voto? Você está fazendo o voto comigo? Diga amém. Maravilha. Você vai perceber que quando nós estamos tão habituados a pedir, que mesmo fazendo um voto de gratidão, quando você menos esperar, você vai estar pedindo. Mas você fez um voto. Quando você perceber que está rompendo o voto, você diz assim: Senhor, é o hábito, é a minha mente condicionada. Na verdade, o meu coração quer te agradecer. Mesmo aquilo que você quer receber, agradeça como se já tivesse recebido. Agradeça pelo milagre, como se você já tivesse visto ele ser realizado. É a salvação do seu marido? Senhor, eu te agradeço pela salvação do meu marido. É a restauração da sua casa? Senhor, eu te agradeço pela restauração da minha casa. É o pagamento daquela dívida que você não consegue se livrar? Senhor, eu te agradeço porque o Senhor já abriu portas, já mandou recurso e a minha dívida já está quitada. Deus espera de você gratidão. Amém? Salmista no Salmo 136 diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Àquele que só faz maravilhas, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aquele que separou a terra do meio das águas, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aquele que tirou a Israel do Egito, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aquele que abriu o mar vermelho em duas partes, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E fez a Israel passar no meio dele, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas matou a Faraó e ao seu exército no meio do mar, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu a grandes reis, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E matou a reis famosos, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. A Og, rei de Bazã, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E a Sion, rei dos amorreus, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E deu a sua
terra em herança, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós em nossa pequenez, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, e nos livrou das mãos dos nossos inimigos, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Davi foi percebendo que não dava para elencar tudo que Deus faz, e ele resolveu encerrar o salmo, e ele conclui assim: aquele que mantém vivo, aquele que dá alimento, aquele que dá nutrição, aquele que sustenta toda a alma vivente, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E ele encerra com o refrão: louvai ao Deus dos céus, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Gratidão. Gratidão. Chore macho amante me ranjo rabadagai. Vamos lá, eu falei que ia ser rápido, não foi? Segunda coisa que Deus espera de você: obediência. Juízes 6:10. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não desses ouvidos à minha voz. Deus está esperando de nós obediência. Que nós atentemos para o que Ele nos diz, para a direção que Ele apontou, para o caminho a seguir. Dá um toque no seu vizinho, fala com ele aí, por favor. Obedece. Nós estamos dispostos a tantos preços e procrastinamos a obediência. Olha o problema de Naamã. Mergulha 7 vezes no Jordão. Naamã diz assim: se o problema fosse tomar banho, eu teria tomado banho em Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores que o Jordão. O servo olhou para ele e disse assim: meu pai, você trouxe 10 roupas de gala, 10 roupas festivais. Uma roupa festival, para o padrão de palácio, numa das avenidas comerciais de Nova York, custa em torno de $10.000. Ele trouxe 10. Você trouxe 60 e alguns quilos de ouro, mais umas dezenas de quilos de prata, para dar ao profeta para ele te curar. Viajou 300 e alguns quilômetros de distância de carruagem. Se ele te manda mergulhar, o que é um mergulho para quem já fez todo esse sacrifício? É incrível como nós estamos dispostos a viajar quilômetros, a disponibilizar recursos, quando muitas vezes Deus está olhando para nós e diz assim: eu só quero que você faça o que eu te mandei. Eu só quero que você me obedeça. E às vezes a obediência que Deus está nos pedindo é tão mínima que nós subestimamos a importância dela. Então obedece. Terceiro, Deus está esperando de nós arrependimento. Juízes 6, 25 a 28.
Gideão derruba o altar de idolatria que seu pai havia construído, constrói um altar para Deus, pega o bezerro cevado do próprio pai e oferece no altar. E a árvore sagrada que estava do lado do altar do pai, ele corta e transforma em lenha para queimar no altar de adoração a Deus. Isso é um ato de arrependimento. Muitas vezes Deus está olhando para nós e está dizendo assim: ei, o diabo só está tendo oportunidade para fazer esse escarcéu na sua vida, porque você está com uma situação não resolvida, um pecado não confessado. Aí o Senhor está dizendo assim: entra no teu quarto, conversa comigo, resolve essa situação, fecha essa lacuna, anula essa legalidade, deixa eu entrar em você, com você, através de você. Mas eu só posso debaixo do princípio de justiça, e a minha justiça exige que haja reparo, e só pode haver reparo se houver arrependimento. Deus não pode quebrar o próprio princípio de justiça que Ele mesmo estabeleceu, senão isso abre uma oportunidade para o diabo argumentar. Não esqueça que ele é um acusador. Então Deus está dizendo assim: resolve isso, que eu fecho a situação, tiro toda a chance de contra-argumentação das trevas e resolvo a situação da sua vida. Irmão, o pecado em nós é como um pedaço de pau impedindo a porta fechar. É como uma escora colada na porta pelo lado de dentro, impedindo ela abrir. Tem coisas que só estão sem resolver na nossa vida, porque nós ainda não resolvemos uma situação diante de Deus. Então Ele está esperando de nós arrependimento. Alguém está me entendendo? Diga amém. Quarto lugar, Deus espera de nós confiança. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: você pode confiar em Deus. Não, fala com vontade, diz para ele: você pode confiar em Deus. Deus nunca vai falhar com você. Deus nunca vai falhar com você. Todas as vezes, isso aqui vai para alguém com certeza. Todas as vezes que Deus te der uma direção, mesmo que Ele não te dê nenhum sinal no caminho, pode continuar confiando na primeira ordem, porque até a chegada Ele vai manifestar a sua intervenção, porque Deus não falha. O caráter de Deus não precisa que Ele fique repetindo a mesma coisa todo dia. Lembro que alguns anos atrás nós fizemos um congresso no Joia da Princesa. Eu era líder de jovens e adolescentes da ADEFES. E no sábado à noite, o congresso estava marcado para começar às 19 horas. Quando deu umas 19h40, gente, devia ter umas 3 mil pessoas no estádio. O negócio cabe 15 mil, é um mundaréu. Quando você olha para um negoção que cabe 15 mil pessoas e tem 3, você dá uma paranoia. Eu chamei o vice-líder e falei assim: rapaz, eu acho que tomamos uma decisão errada. Amanhã a gente vai fazer na igreja. Fomos fora. Ele fez assim: pastor, calma, ainda dá tempo. E eu tinha usado uma expressão numa reunião que ele repetiu para mim. Eu disse assim: tem vitória que Deus só dá na linha de chegada. Aí ele falou comigo: o senhor não disse que tem vitória que Deus só dá na linha de chegada? Nem deu 8 ainda. Irmão, quando deu 8h20, chegou um recado lá no palanque. Corpo de bombeiros mandou fechar o portão do estádio, porque não dá para entrar mais ninguém. Encheu.
encheu de uma forma tão linda e extraordinária, e foi um impacto espiritual poderosíssimo que nós vivemos. Eu e você precisamos entender que confiança em Deus não é a capacidade de esperar nele quando tudo está dentro daquilo que você planejou. Confiança em Deus é permanecer firme na meta, mesmo quando tudo sinaliza o contrário. Mas ele deu uma palavra, e ele diz assim: eu velo sobre a minha palavra, não para a cumprir. Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Ou seja, eu provoco, eu forço, eu ocasiono, eu causo, mas ela se cumpre naquilo que eu determinei. Confia. Confia. Mas confia com força. Normalmente quando eu falo de confiança, eu faço uma ilustração que de vez em quando alguém deixa a minha Bíblia cair, então eu não vou fazer não. Mas normalmente a gente confia em Deus mais ou menos assim: está aqui, Senhor. Aí eu entrego a Deus e seguro na ponta. De vez em quando eu puxo para eu ter certeza que Deus está atento mesmo. A gente confia em Deus mais ou menos como alguns maridos confiam o carro à esposa, dá o carro e o celular para a cada 10 minutos ligar e perguntar: não bateu não, né? Isso não é confiança. Pedro diz assim: lançando. Lançar é jogar sobre ele toda a vossa ansiedade. E olha que coisa linda, porque ele tem cuidado de vós. Diz aí para o seu vizinho: ele tem cuidado de nós. A expressão grega para cuidado de nós ali é: ele chega antes de você no lugar marcado. Ele chega antes de você no lugar marcado. Diz aí para o seu vizinho: ele chega antes de você no lugar marcado. Ele chega. Só quem pode dar glória a Deus, dê glória a Deus. Quinto lugar, Deus espera de você dinamismo. A Bíblia me leva a crer. Olha para os meus olhos, que o que eu vou dizer é forte. A Bíblia me leva a crer que Deus não tem nenhum mínimo de tolerância com preguiça. A preguiça afronta Deus. Juízes capítulo 8, versículo 10, versículo 4. O texto diz que Israel venceu a guerra sob comando de Gideão, e os midianitas fugiram. Juízes 8, 4. E diz a Bíblia que o exército de Israel perseguiu os midianitas, e diz assim o texto de Juízes 8, 4: fatigados, mas ainda perseguindo. Olha o texto: fatigados, mas ainda perseguindo. Estou cansado, estou arrebentado, não aguento mais, mas ainda não cheguei no final da carreira, ainda não cheguei na linha final, eu vou mais um pouquinho. É você parar de se acomodar só porque conseguiu a primeira vitória. Davi não foi comemorar quando Golias caiu, ele retirou a espada de Golias e foi lá terminar o serviço. Tem gente que vence a primeira etapa e em vez de permanecer na posição, vai comemorar antes da hora. Golias não caiu morto, caiu tonto. Davi foi lá, arrancou a espada do próprio Golias e tirou-lhe a cabeça, terminou o serviço. Tem muita gente na igreja que, porque Deus deu o primeiro sinal de vitória, relaxa, não age mais, só trabalha até a carteira assinar.
só paga o funcionário até o primeiro mês, quando receber o primeiro lucro, depois relaxa. Não é por aí. Dinamismo é continuar no alvo, é seguir o foco, é perseguir o objetivo, é saber onde você pretende chegar. Deus odeia a preguiça e manda o preguiçoso tomar vergonha. Então, dinamismo é o que Deus espera de você. Por que você começa e não termina? Tem gente aqui que já fez 4 faculdades e não terminou nenhuma. Não estou sabendo da vida de ninguém, isso aqui é revelação. Não fica em um emprego. A cada 6 meses muda de casa. Toda Santa Ceia participa da ceia em uma igreja diferente, porque toda ceia ele está sendo recebido como membro de outra igreja. Não persiste. Na primeira perseguição desanima, no primeiro contra-ataque desanima, na primeira crítica vai embora, na primeira censura perde o ânimo. Você não vai conseguir assim. Mantenha o foco. Siga em frente. Permaneça no lugar que Deus lhe plantou. Vou repetir porque quase ninguém ouviu. Permaneça no lugar que Deus lhe plantou. Permaneça no lugar que Deus lhe plantou. Mas pastor, ninguém está me vendo. Quem lhe plantou está. Ninguém valoriza meu ministério. Quem lhe chamou valoriza. Fica na tua. Espera a hora. Espera a hora. Quando eu fui convidado para pregar na Convenção Geral, Jubileu de Diamante da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, eu era um menino de 25, 26 anos. E eu lembro que uma semana antes, uma revista gospel me ligou para eu fazer uma propaganda do meu ministério, porque os grandes pregadores do Brasil faziam nela, até para ir pregar num grande evento que ainda hoje existe no Brasil, e que todos faziam questão assim, demasia de ir para lá. Então, se você fizer uma propaganda na minha revista, eu te coloco lá. O cara me pediu tanto dinheiro que eu falei com ele: rapaz, se eu tivesse esse dinheiro, acredite, eu ia fazer uma cruzada no próximo fim de semana. Respondi bem assim. Ele falou assim: é por isso que você vai desaparecer, seu ministério vai se acabar. Fulano, fulano e fulano estarão nos próximos 10 anos entre os maiores pregadores do Brasil, e ninguém vai ouvir falar em você. Quando ele desligou o telefone, eu fiquei deprimido. Eu fiquei para baixo, arrebentado. O cara me devolveu para o Angico, lá para depois da roça do meu avô. Fiquei mal, fiquei péssimo. 2 dias depois alguém me liga e disse assim: pastor Josué, é da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, da CPAD. Eu recebi a ligação da CPAD? Ah, fala sério. 95, 96 eu acho. Aí ele fez assim: nós só estamos esperando a sua foto. Disse: minha foto para quê, irmão? Para colocar no cartaz do Jubileu de Diamante que o senhor é um dos pregadores da Convenção Geral. Está de brincadeira? Não, é sério. Olha para cá. Eu mandei a foto e não disse para ninguém, porque eu disse: isso é um trote. Isso é mentira. Vou dizer para ninguém que eu vou pagar em mico. Quando veio o primeiro mensageiro da paz do mês seguinte, veio a lista dos pregadores e o meu nome não estava. Está vendo que foi trote? Ainda bem que eu não falei com ninguém. Ai, ai. Quando a lição da escola bíblica dominical do trimestre seguinte chegou, a minha foto veio na capa. Aí meu pai chegou e disse: você não me disse nada? Eu disse: eu não acreditei.
Aí os amigos chegaram: mas você não falou nada. Eu não tinha certeza, sei lá, eu vou falar, esperei para ver. Ou seja, eu confiei, esperei, fiquei no meu lugar, permaneci no foco, guardei o propósito, calei a boca para não falar antes da hora, porque saber guardar silêncio te preserva de tanta coisa. E o Senhor soube criar uma oportunidade no seu tempo para cumprir o seu propósito. Mantenha o foco. Vamos terminar? Vamos, que eu falei que ia pregar devagar, acabei pregando uma mensagem. Deus tenha compaixão. Penúltimo lugar. É verdade. Penúltimo lugar, Deus espera de você uma oferta de sacrifício. No capítulo de número 6, versículo 18 a 21, Gideão diz assim: rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e te traga a minha oferta. E a Bíblia diz que ele trouxe um cordeiro, e trouxe uma medida de efa de farinha, e bolo, e caldo. Tanto que o anjo diz: coloca o cordeiro sobre a rocha. E ele colocou. E o anjo disse: agora coloca a efa de farinha do lado. Ele colocou. E o anjo disse: derrama o caldo sobre o cordeiro. E ele derramou. E o anjo tocou com a espada, e a fumaça subiu à presença de Deus. Agora preste atenção. Os rebanhos estavam sendo saqueados, mas Gideão trouxe um cordeiro. O campo de trigo estava sendo tomado e roubado, mas Gideão trouxe uma medida de farinha para oferecer ao Senhor no altar. É incrível como diante de qualquer dificuldade, a primeira coisa que a gente compromete é a disposição de ofertar na casa de Deus. A gente não suspende a academia, mas suspende o culto. A gente não suspende a pizza do sábado, o cinema, a pipoca ou o churrasco do domingo, mas suspende a oferta. A gente não deixa de comprar o tênis, a sandália, mas segura o dízimo. Afinal de contas, estamos em crise. Gideão estava em crise. Os rebanhos estavam sendo roubados, mas para Deus ele tinha um cordeiro. Gideão estava em crise. O trigo, o celeiro estava sendo roubado, mas para Deus ele tinha uma oferta de efa de farinha. Por quê? Consciência de adorador. Adorador não deixa de agradar a Deus para agradar o seu prazer. O adorador abre mão da sua realização pessoal para servir ao Senhor, que lhe supre de todas as bênçãos. Um irmão me disse, eu perguntei para um irmão outro dia: nunca mais te vi na igreja. Ah, pastor, essa crise aí, às vezes a gente não tem dinheiro nem para abastecer o carro. Mas ele é todo troncudinho, divididinho, né? Barriga de máquina de lavar, todo. E academia? Estou indo, né, pastor? Quantas vezes por semana? 5. Para o culto não aguenta ir uma vez, para a academia aguenta ir 5. Quando a porta fechar, vai lá pedir oração para Deus abrir a porta. Por que isso? Porque Deus não é a nossa exclusividade em muitos casos. Porque nós não temos a disposição de servir a Deus apesar da dificuldade. Porque ainda nós não nos conscientizamos daquilo que o pastor Josué disse aqui: o céu não está em crise, Deus está no controle. Olha aí para o teu vizinho e diz para ele: o céu não está em crise. Repete: o céu não está em crise. Presta atenção, a não ser que você seja da terra. Se você é da terra, você é guiado pela terra. Mas se você é do céu, você é regido pelas leis do céu.
bênção sobre você. Há um milagre para a sua vida. Deus espera de mim e de você uma oferta de sacrifício. E eu concluo. Deus espera de nós um altar de adoração. Quem é torcedor do Bahia? Levanta a mão. Pode levantar. Deus te ampare. Quem é torcedor do Vitória? Levanta a mão. Deus lhe ajude. Pode ficar tranquilo, não vou lhe censurar não. O que eu quero pontuar é que eu conheço gente que tem um santuáriozinho do Bahia em casa. Eu conheço gente que tem um santuáriozinho do Vasco. Cadê os vascaínos? Levanta a mão. Tem uma ali, tem dois. Levantaram a mão assim sem graça, por quê? Tem um aqui mais animado. Santuário do Vasco, do Flamengo. Eu vi um cara no Rio dizendo para o outro, na hora de sair para o Maracanã, a mulher sentiu dor de parto. Pode? Fez o quê, meu? Chamei o táxi. Mandou a mulher para o hospital de táxi, ganhar neném, mas não perdeu o jogo. A pergunta é, na minha vida, na minha casa, há um lugar de oração? Há um lugar de estudo da palavra de Deus? Minha paixão pelo templo é superior à minha paixão pelo estádio? Minha paixão pela Santa Ceia é superior à minha paixão pelo clássico? Nós precisamos edificar um altar de adoração em nossa vida. Presta atenção nisso. Os católicos, os praticantes, podem estar de carro, de trem ou de ônibus. Quando eles passam na frente de uma igreja, de uma paróquia, eles têm uma reverência tamanha ao local de culto, que eles fazem o gesto da cruz em reverência ao local do culto. Nós, no culto, mascamos chiclete, olhamos as costas nuas da irmã que esqueceu de remendar o decote, nos preocupamos com a vida do outro, usamos o telefone, conversamos no WhatsApp. Isso é ambiente de adoração. Deus está sendo adorado num ambiente assim. Edifique ao Senhor um altar de adoração. Fica de pé, por favor. Adore a Deus. Preste a Ele culto. Faça da sua própria vida um culto. Faça da sua própria vida um culto. Deus é digno de ser louvado. Deus é digno de ser adorado. Estabeleça na sua vida e na sua casa um momento seu para estar com o Senhor. E tem momento que você não tem nem condição de orar, você sabe disso. Quem ora sabe que tem dia que você ajoelha ou senta, mas não tem palavras, engasga, tem nó na garganta. Então você ajoelha, senta ou deita e só diz assim: Senhor, eu estou aqui, tenho muito para te dizer, mas as palavras não saem. Então me contempla. E você cala a boca e fica lá amuado, como um menino birrento. Mas Deus está olhando para você e vendo a sua postura diante dele, a sua busca pela sua face. Ore comigo agora. Deus espera de você, de nós, gratidão,
obediência, arrependimento, dinamismo, confiança, uma oferta de sacrifício e um altar de adoração. Todos os lugares que Abraão passou, ele edificou um altar. O único lugar onde Abraão não edificou um altar, a sua descendência serviu como escravos. Na sua vida, a área que Deus não é adorado é a área que Satanás está explorando. Feche isto. Adore a Ele. Engrandeça Ele. Olha o que Deus diz para nós e a gente ora. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que Deus está dizendo ali é: eu penso em vocês. Já parou para analisar o peso disso? O Criador dizendo: eu penso em você. E o que eu penso sobre você é bem, não é mal. E eu vou te levar ao fim que você deseja, ao resultado que você sonha. Eu vou te fazer chegar onde você pretenda. Talvez não pelo caminho que você pretende, não do jeito que você desenhou, mas quando você menos esperar, você estará chegando onde pretendia. Então, apenas se rende a mim, descansa em mim, mergulha em mim, se relaciona comigo, e eu te levo onde você precisa chegar. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, aplica a tua palavra em nosso coração, gera em nós, pelo Espírito Santo, uma disposição extraordinária de seguir a tua palavra. Quebra todo laço, toda algema, toda prisão, tudo que oprime, lança por terra todo medo, pavor, e gera gratidão, obediência, arrependimento, confiança, dinamismo, desprendimento, adoração. Leva-nos, Senhor, a um nível de relacionamento contigo, que nós nos surpreenderemos com as alturas que o Senhor nos fará chegar. Em nome de Jesus, aplica a tua palavra no coração do teu povo, para a tua glória, para o teu louvor. Se não for pedir muito, estenda a sua mão em direção à pessoa do seu lado e ora por ele, ora por ela. Se não for uma pessoa do seu relacionamento e afinidade, não precisa tocar, apenas estenda a mão e ministre. Há um Deus que nunca falha, há um Deus que nunca erra,
a um Deus que nunca tropeça. Aleluia.